Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma lição, a lição número 3 do terceiro trimestre de 2021. O título da nossa lição é Acabe, o profeta Elias. O textuário dessa lição está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. E diz o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda os conceitos da misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz o seguinte: Deus é Pai e amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe está no livro de Reis, primeiro Reis, capítulo 16, versículo 29, versículo 30. E Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7. E Reis, primeiro Reis, capítulo 18, versículo 17 a 21. Primeiro Reis. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 28º de Azor, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, diz a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante, cuja face és tu, que nesse ano nem orvalho, nem chuva haverás, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser e beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Fui, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque fui e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, diz-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então diz ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa tu é a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os bastins. Agora, pois, envia ajunta a mim tudo Israel no monte Camelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel.
Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O objetivo dessa lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. E tem ainda 3 grandes partes que caracterizam os objetivos específicos: apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Vamos fazer oração, irmãos. Senhor, nosso Pai, te agradecemos para esse momento. Nós queremos estudar mais a Tua palavra. Senhor, queremos que nossos corações estejam abertos nesse momento para que recebam essa palavra e que ela possa surtir efeito nas nossas vidas. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nessa lição encontramos 3 personagens. Encontramos o personagem de Elias, o personagem de Jezabel, o personagem Acabe. São os 3 personagens que nós vamos encontrar, principais personagens que nós vamos encontrar nessa lição. Encontramos também 3 acontecimentos. O primeiro acontecimento que nos encontramos é o casamento de Acabe com Jezabel. Outro acontecimento é a seca e a fome. E o terceiro acontecimento é o encontro de Acabe com Elias. Acabe era um rei de Israel. Ele é filho de Ori. Seu reino foi marcado por pactos políticos com Judá e os reinos vizinhos. Também fez aliança com Ben-Hadad II, rei da Síria. Foi um reinado próspero. Ele teve muitas conquistas políticas. Jezabel, que é outra personagem dessa lição, foi filha do rei Sidônios. Era uma sacerdócia dominadora. Ela dominava por voz de deuses. Ao casar com o rei de Israel, passou a governar de acordo com sua cultura. Balizado pelo rei, passou a cultuar e adorar Baal, suprimindo os rituais mosaicos e sacrificando as crianças. Então, era um personagem muito estranho, né? Não se limitou a adorar a adoração de Baal, como queria totalmente combater Deus e seus seguidores. Então, esse é o personagem de Jezabel. Elias, que é o terceiro personagem, Elias foi um profeta que viveu na época de Acabe, o reinado de Acabe, defendeu o culto a Deus, né, Jeová, e contra a veneração de Jezabel, a adoração dos ídolos. Então, são esses personagens que aparecem na nossa lição hoje. Então, o primeiro fato que aconteceu foi o casamento de Jezabel com Acabe. Esse casamento, né, de acordo com a leitura que nós fizemos, produziu uma dominação de Jezabel sobre Acabe. A missão dos dois promoveu uma perseguição aos crentes, né? Uma oposição
aos preceptos de Deus. Então, é um casamento, como a gente pode ver, que induziu Acabe a seguir os rituais de Baal. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os demais reis que passaram antes dele. Tu sabe que Acabe é uma descendência, né, de outros reis que dirigiram o reino de Israel. Os reis, como o seu pai, Omri, o Tibini, o Zinri, Ela, Baza, Adad, os demais reis, né? Próprio Jeroboão 2, Jeroboão 1. Então, os demais reis que governaram Israel não foram tão ruins como Acabe foi, porque já era um rei ruim e se associou a Jezabel, né? Outro personagem ruim. Além disso, cometeu o erro de casar com essa princesa, né, do reino de Sidom. Incitou tanta maldade a Acabe, que ele chegou a ponto de fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a Jezabel era dominadora, ela conseguiu predominar Acabe. Era chamada de uma rainha perversa, de acordo com 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Né? Dentro de tanta perversidade, Jezabel destruiu os profetas de Deus, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Então, era uma rainha perversa, Jezabel. Só que Deus é fiel às suas promessas, né? O trágico fim que Deus reservou para ele, porque Deus não gosta de ser combatido. Esse trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, homem de Deus, que diz que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariam a justiça divina. Então, o profeta Elias, ele transmitiu essa mensagem, né? O que esperava Jezabel em função de tudo que ela fazia. O Acabe e Jezabel, esse casal, induziu o povo de Israel também, né, à perdição, à adoração dos outros deuses, né? E Deus, como ele é fiel, né, nas suas promessas, ele não admite desobediência. Então, todo o povo iria pagar para isso. Todo o povo. E Deus falou para o povo, deu uma mensagem para Acabe, né, pela boca de Elias, dizendo que haverá uma grande seca, muita fome. Então, a idolatria, insistente desobediência do rei Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, de acordo com 1 Reis, capítulo 16, versículo 1. Por causa dos seus atos perversos, né, e pecaminosos, o profeta Elias, então, ele obedeceu a Deus e confrontou o rei. Ele deu a sentença do que ia acontecer. Não haveria chuva, né? Teria uma grande seca. Então, Elias não mencionou as palavras, né?
e passou essa mensagem para Acabe. Como assim que houve também a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então, ele não recuou. E Elias, que foi obediente, né? Homem de Deus, Deus também o recompensou, da mesma forma que recompensa aqueles que desobedecem, né? Por uma punição, um castigo, também cuida daqueles que obedecem a Ele. Então, Elias teve de enfrentar a dificuldade da falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que queriam matá-los. Então, durante o período da fuga, ele passou por dificuldade, né, da fome, né, da sede. Apesar de toda essa dificuldade que passou, a bondade do Senhor, os cuidados de Deus o acompanharam, pois foi alimentado pelos corvos, conforme Deus tinha prometido. E quando a água do ribeiro secou, onde ele estava acampado, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serapa. Então, Deus sempre cuida dos seus filhos. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família, até o fim da seca. Essa história nos mostra quanto Deus cuida dos seus filhos, né? Aqueles que defendem sua causa, né? Então, Deus se manifestou nessa família que acolheu Elias. E essa viúva tinha um filho também que permitiu que o nome do Senhor seja glorificado pela sua cura. Então, Deus permitiu que pelo Elias, né, o filho dessa viúva reencontrasse a saúde, ele que estava morrendo. A terceira parte aqui, que a lição nos propõe, é o encontro de Elias com Acabe. A primeira palavra que o herê dirigiu a Elias foi acusações. Perguntou para Elias: és tu o perturbador de Israel? Então ele não tinha mais como discernir, né? Ele estava mergulhado no erro. Portanto, não enxergava mais que Deus poderia dar algum sinal, né, de mecontentamento. Ele começou a acusar Elias. Então, a falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências, né, de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências mais graves viessem sobre a nação. Então, o coração endurecido do rei não permitiu para ele perceber, né, a mensagem de Deus, interpretar a mensagem de Deus, perceber que Deus estava usando Elias. Não percebeu. Ele tinha uma sequidão espiritual. A sequidão espiritual é quando não se percebe mesmo que está no erro. O Espírito Santo não influencia mais nas atitudes. A maldade não tem nenhuma diferença com a bondade. Isso é a sequidão espiritual. Então, o rei já estava nessa fase. Já estava nessa fase que não percebia mais o que era bom, o que era ruim. Sempre que alguém se torna um costumado, né? Quando alguém se costuma a pecar, não consegue mais discernir. O coração fica endurecido. É assim que aconteceu com Acabe. Então, irmãos,
Nós acompanhamos essa história, uma história que nos traz 3 personagens. Acabe, nos traz Jezabel, traz Elias. Também nos aprendemos 3 acontecimentos, né? O casamento de Acabe com Jezabel. Aprendemos também a seca, né, como consequência da desobediência. Também nós vimos que Elias encontrou Acabe e passou uma mensagem. Então, foi isso a história que nós lemos nessa lição. Terminado, então, essa história, irmãos, o que nós temos a aprender com isso? Destaquei ali 4 temas que nós precisamos aprender com essa história. Primeiro, a obediência. Obediência. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 15, que se vocês me amam, guardem meus mandamentos. Isso é demonstração de amor a Deus, demonstração de obediência. Então, primeiro, não é qualquer um que obedece a Deus, é aquele que o ama, que ama a Deus. Então, que ama a Deus, guarda seus mandamentos. E nós vimos que o Elias foi obediente até nos momentos mais difíceis. Ele seguiu exatamente tudo que Deus o recomendou. Desde a passagem, uma mensagem dura para o rei Acabe, até o refúgio dele. Ele fez exatamente o que Deus determinou para se refugiar. Ele foi perto do ribeiro, onde se acampou, e acreditou que Deus alimentaria ele pela ajuda dos corvos, que traziam para ele pães e carne de manhã e de noite. Então, quando a gente obedece a Deus, nós temos recompensa. Quando a gente não obedece a Deus, a gente segue nossos próprios caminhos e a gente colhe as consequências. Obedecer a Deus quer dizer escutar a voz do Espírito Santo no dia a dia. Que vai dizer para nós, vai para a esquerda em vez de ir para a direita. Né? Obedecer ao Espírito Santo quer dizer obedecer a Deus. O Deus não está a favor da nossa perdição. Ele quer nossa salvação. E por isso que ele disponibilizou o Espírito Santo para nos acompanhar, para nos guiar. E também Deus quer que a gente faça o que Ele determina para a glória dEle. Temos que executar o que Deus determina, sem questionar. Quando Deus determinou, em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, para ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem. Foi uma ordem. No primeiro momento, essa ordem a gente deveria obedecer. E quem obedecia a essa ordem tinha uma recompensa. Qual que era a recompensa? Ele diz na mesma passagem, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente percebe que Elias obedeceu, transferiu fielmente a mensagem que Deus determinou. Por mais duro que estava, ele seguiu o caminho, ou a trajetória que Deus determinou para o refúgio dele durante a seca. Né? Depois que secou o ribeiro, Deus determinou que ele fosse na casa de uma viúva, e ali Elias foi também. Então, precisamos aprender com obediência a Deus. Precisamos aprender a obedecer a Deus, independente das circunstâncias. As consequências disso aí, né, são aqueles que Deus promete. O sustento, né, a saúde, a paz, são consequências, né, são recompensas da obediência.
Mesmo quando Deus quer que a gente obedeça a Ele, não é porque Ele depende de nós. Deus faz acontecer o que Ele quer. Ele usa o homem, mesmo se o homem não quer. Por exemplo, quando determinou para Jonas, vai para Nínive. Não adianta espernear que Jonas tinha que ir a Nínive. Não dependia da vontade de Jonas. Deus determinou que ele fosse para Nínive. Ele esperneou. Deus determinou, ele foi a Nínive contra a sua vontade. Então, se Deus pede que a gente esteja obedecendo aos seus mandamentos, seja para o serviço dele, não é porque ele depende de nós. Ele quer que a gente demonstre a ele o amor que nós temos a ele e, consequentemente, o amor ao próximo também, né? Outro ponto muito interessante que eu destaco nessa lição de hoje é a desobediência. Quem desobedece a Deus, olha as consequências. Observamos que Acabe desobedeceu a Deus, ele conhecia Deus, conhecia os mandamentos de Deus, né? Optou em adorar outros deuses. É uma desobediência, é uma falta de respeito aos mandamentos de Deus. Né? Que diz, não adorarás outro Deus a não ser eu. Então, Acabe desobedeceu a Deus. E nós conhecemos o que acontece, né, para quem desobedece a Deus. Nós conhecemos as consequências, estão aí. É muito perigoso. Outro ponto que nós podemos destacar nessa lição, irmãos, é as companhias. Né? As companhias. Outras pessoas, outros personagens, não podemos mencionar eles aqui, que desobedeceram, porque Jezabel não desobedeceu. Jezabel nunca teve nenhuma intimidade com Deus. Então, não podemos classificar as atitudes delas como desobediência. Ela adorava outros deuses, ela cultuava outros deuses. Então, ela já era uma pessoa que combatia Deus. Mas Acabe, sim, Acabe conhecia quem era Deus. Né? E ele levou todo um povo, né, ao desvio dos caminhos do Senhor. Em relação às companhias, precisamos aprender, com essa lição, que nós temos que escolher as companhias, nossas companhias. Jezabel entrou na casa do rei, os dois casaram e formaram o que era mal aos olhos de Deus. Acabe já não era tão bom. Se associou e casou com Jezabel, que era péssima ainda. O resultado de tudo isso aí, imagina. Não adiantava esperar que o casamento dos dois ia produzir algo agradável. Muito longe disso. Ia produzir algo de péssimo. O mal como mal simplesmente era o péssimo. Se o Acabe fosse uma pessoa boa, se associando ao mal também, ia dar mal. Se a gente mistura água boa, água limpa, com água suja, o resultado vai ser água suja. Se a gente mistura água suja com água muito suja, olhando Acabe como água suja e Jezabel como água muito suja, vamos ter água muito suja. Então não poderia se esperar que a união dos dois poderia dar algo agradável. Nas escolhas que nós fizemos na vida real, podemos se a gente casar com uma pessoa, essa pessoa tem algumas preferências, né? Inicialmente podem até ser separadas, né? O uso dessas
preferências, sua exploração dessas preferências. Mas no fim das contas, as duas coisas se misturam, as preferências se unificam e, né? Não tem mais escolha. Então, as companhias onde nós frequentamos, né, tem que ser muito bem escolhidas. Tem que ser muito bem escolhidas. Né? Onde nós frequentamos. Não dá para frequentar as pessoas que praticam o mal o tempo todo, que podem induzir. Imagina uma pessoa que só tem como amigos os assaltantes, os ladrões, as pessoas violentas, né? Que demonstram um bem-estar, né, material a partir do fruto do roubo deles. Uma pessoa que não é ladrão, mas que convive com eles, né? Andam junto, ele escuta os comentários, né? Os resultados, frutos, a prosperidade consequente do furto. Geralmente não estão necessitando de nada, né? Tem carões, tem mansão. E você, um pobre, inicialmente bom, né? Mas que passa muita necessidade, as contas não fecham. Ah, o diabo vai lhe tentar. Eles vão te fazer um convite, né? Vão te demonstrar que tua vida é uma miséria. E vão te convidar para roubar. Né? Porque o diabo não dorme. E a qualquer momento ele pode te convencer. Então, a mixtura do bem com o mal, sempre vai dar o mal. Vamos se cuidar das nossas escolhas, como que nós andamos, onde nós estamos trabalhando, né? Não podemos trabalhar em alguns locais, né? Que a gente sabe que esses locais não temem a Deus, não temem os preceitos de Deus. Então, o meio influencia. Acabe foi influenciado por Jezabel. Né? O reino de Acabe não foi um bom reino. Foi o pior reino que se conheceu em Israel. Por quê? Porque os demais reinos, nenhum deles foi bom. O dele também não foi bom. Mas como se associou com uma mulher péssima, influenciaram toda uma nação, né? E por socorrendo, ele foi o pior dos reinos. Então, as nossas companhias são fundamentais, né, para a gente preservar a nossa relação com o Senhor. Último ponto que dá para destacar aqui, irmãos, é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. De acordo com o nosso texto original. Deus é fiel. Tanto para quem obedece a Ele, como para quem desobedece. Fui fiel quando alimentou Elias, né, na época da seca. Prometeu alimentar ele, né, por ajuda dos corvos. Eles iam alimentar ele dia e noite. Prometeu e cumpriu. E quando secou o ribeiro, determinou para Elias, né, ir na casa viva, para viver ao cuidar dele. Elias obedeceu, Deus foi fiel, e naquela casa não faltou nada. Deus foi fiel como Elias, né? Como aquele que obedeceu, ele foi fiel. Também Deus é fiel com quem não obedece. Com quem não obedece, ele promete uma consequência. É isso que aconteceu. A desobediência de Israel, né, influenciado pela Acabe e por Jezabel, gerou uma consequência. Deus prometeu, determinou para Elias comunicar o que aconteceria, a seca e a fome.
E Deus foi fiel. Houve fome, houve seca. Deus determinou que quem está contra ele, como Jezabel, não será sepultada, será devorada pelos cães. Isso aconteceu. Mas temos que cuidar muito, irmãos, né? O nosso relacionamento com Deus, temos que cuidar muito, porque Deus é fiel nas suas promessas. Ele não tolera o desvio, principalmente nós que conhecemos a verdade, né? Temos que ser fiel a Deus. Então, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retomar os caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino a ruínas, levou toda uma nação a ruínas. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Temos que ficar sempre sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra quando nós estamos no erro, temos que ser sensíveis. Não podemos demonstrar a sequidão espiritual. Precisamos estar sempre atentos à convocação divina, ao arrependimento. Isso restabelece a nossa relação com Deus. Amém, irmãos?